Estamos de volta no Ação e Reação nesta sexta-feira de tempo nublado em Santos, um friozinho aqui, um friozinho e tal. Hoje, 25 de maio, dia da indústria e dia da adoção. Caiu um dia da indústria, né? No dia 25 de maio, essa sexta-feira, hoje com o Nelson Rodrigues, o ecologista, meu amigo aqui, Nelson Rodrigues, o homem das figurinhas da Copa, que está preparado para saber todos os jogos, todos os horários. Se tem uma dúvida da Copa, Nelson Rodrigues é o nosso consultor aqui de Copa do Mundo. E também o nosso empresário e advogado João Vilela, nessa sexta-feira, com muita alegria aqui. Eu um pouco gripado, mas vamos conduzir o programa dessa mesma maneira. Bom, acesso ao Porto de Santos fechado pelo 5º dia, né? Então, tudo parado, gasolina acabando na região, óleo diesel ainda tem. Para você que tem aqueles carros grandes, né, que usa óleo diesel, até que está favorável, né? Senta do lado do posto e abastece. Para quem usa gasolina ou etanol, a coisa está ficando meio complicada. Moradores de rua, um eterno problema. No frio, a situação piora. O ator Ciro Ramos Nogueira, do Guarujá, é condenado a 95 anos e 2 meses de prisão por produzir e compartilhar imagens de conteúdo pornográfico infantil. O cidadão usava um site russo para fotos e vídeos. Então, 95 anos, esse aí vai ficar na cadeia a vida toda por mexer com molecada, produzir vídeos com pornografia, enfim, aquela coisa que o cara tem estoque, né? Então, fica uma complicação. Então, Norman Freeman, o ator famosíssimo americano, né, acusado por 8 mulheres de assédio sexual, né? Aí temos que avaliar também, né? Porque há 10 anos atrás, às vezes o cara faz uma brincadeira que não era assédio, hoje é, né? O assédio caracteriza quando você tem uma influência pela pessoa, de uma certa maneira você fica aquela obrigação e tal. Não é porque se passar na rua uma mulher, o cara mexer com ela de uma maneira tranquila, não se deve mexer, mas o cara mexer, isso não é assédio, né? Passar a mulher... Pode ser, Filete, pode ser. Sim, mas se passar a mulher, o cara fala assim, nossa, que mulher bonita, não se deve fazer isso, mas não é um assédio. Não, uma mulher bonita não, até aí... Não, se falar besteira, tudo bem, se falar besteira, mas assim, o Norman Freeman é um artista de primeiro mundo, de primeira grandeza, né? Ganhou vários prêmios, ganhou o Oscar de melhor coadjuvante, né? Então é muito famoso, com 80 anos, né? E com certeza todo mundo admira, né, por um excelente artista, vai ter todo o direito de defesa, vai se defender, né? O MC Guiné casa também, não é só o príncipe Harry que casou, com toda a pompa e tal. O MC Guiné casou com o MC Lessa também. E o padre Fábio de Mello fez a cerimônia. Olha lá, tá todo mundo casando aí, né? Tá todo mundo, acho que é um friozinho, né? Friozinho, todo mundo tá casando aí. E que seja feliz o MC Guiné. Bom, lembrando que você está vendo o programa pelo canal 11 da NET e pelo 8 Vivo Fibra. E também pelo www.tvcomsantos.com, né? E hoje, excepcionalmente, você vai mandar perguntas para o Nelson, para o João, né? Pelo 1321-4677. 1321-4677, porque o WhatsApp deu um pane, acho que ele ficou de greve. Ele pensou que era um caminhão e parou também, entendeu? Então, 2138-4677, mande as perguntas aí, que o WhatsApp deu um tilt aí, né? Então, hoje nós não vamos ter participação por WhatsApp, mas o programa é ao vivo. Estamos fazendo o programa agora, que vai ser repetido às 23 horas e também à 1h da manhã. Lembrando que hoje tem o show da banda Aliados, né? A gravação do DVD, na capital às 22 horas, né? E sorteamos 3 pares de ingressos ontem, um para a Lucélia, outro para a Dalgisa, e daqui a pouco eu vou lembrar o nome da terceira ganhadora, Lucélia Dalgisa, e mais uma ganhadora que cada uma levou 2 pares de convites, né? E hoje vai ser às 22 horas na capital, show do Aliados, que era uma promoção aqui do Ação e Reação e da Rádio Vitor Duarte. Então, RVD, Rádio Vitor Duarte. Um abraço para o Vitor Duarte, que é nosso parceiro aqui no Ação e Reação e na TV Com. Bom, hoje é dia ímpar, dia 25 de maio de 2018. Queria agradecer aqui a participação do João Vilela, o homem que mais aparece na TV da Baixada Santista. Tá em tudo ele, tá em tudo. Passa no 14, no 11, no 4. É brincadeira o João Vilela. Deve ter um estúdio na igreja. O cara já grava lá dentro. Montou um estúdio lá. Não tem, mas gostaria de ter, Filete. É o Eduardo Paulino montou um estúdio. O Eduardo Paulino montou um estúdio na casa dele.
Bacana. Aquele programa que ele grava lá de oftalmologia, na casa dele. Bacana. Eu queria começar até agradecer por estar com o Nelson. O Nelson é uma pessoa que eu gosto muito, fazia tempo que eu não fazia programa com o Nelson. O Nelson é uma pessoa que eu gosto bastante e entende muito de tributos, que nós vamos talvez falar aqui bastante em relação a esse problema que está no Brasil agora. Veja, eu queria começar inclusive, viu, Filete, se me permite, do dia de hoje. Ele é em homenagem ao patrono das indústrias, que é o que faz o Brasil andar realmente, é a iniciativa privada, as empresas fazem, o que gera imposto são as empresas, não tem nada mais que gera imposto a não ser as empresas, através do funcionário, que paga também os seus tributos, mas o que gera imposto é a economia dessa forma. E um santista muito importante, o dia de hoje é um dia que para homenagear esse santista, que é Roberto Cochrane Simonsen, que é o patrono da indústria no Brasil. E é importantíssimo, nós deixamos às vezes de lado um nome tão importante, um santista tão importante, que realmente revolucionou, participou inclusive da Revolução de 32, inclusive, depois acabou participando do governo de Getúlio Vargas, apesar da Revolução de 32 ser contra o Getúlio Vargas, ele acabou pela qualidade que ele tinha. E um santista importantíssimo para a industrialização do Brasil. Fez a mudança do Brasil agrônomo para o Brasil industrial e conseguiu criar realmente um santista importantíssimo que nós deixamos às vezes de homenagear, homenageando tanta besteira, tanta porcaria e deixamos de uma pessoa tão importante quanto essa. Às vezes muitos santistas não conhecem nem a história dele, nem nada, mas é muito importante. Eu queria falar uma coisa, porque assim, nós estamos hoje passando uma situação no Brasil muito delicada. Falando em história, que eu falei do Roberto Simonsen, nós temos que pensar e analisar o que está acontecendo hoje. Não é uma greve de caminhoneiros, como tem se propagado. Ela começou como autônomos, 30% dos caminhoneiros no Brasil são autônomos, ou seja, são empresários também. A outra grande massa das empresas, que eu conheço muitos caminhoneiros autônomos, conheço muitas empresas de caminhão, até por estar no comércio, você acaba tendo que ter muita convivência com os donos de empresas, e a grande maioria são empresas com até 7 caminhões, empresas pequenas normalmente. Tem as grandes também, mas que também estão sofrendo muito. Então, você vê que é um problema que nós passamos um período muito grande de exploração da Petrobras. Não é que a Petrobras explorava petróleo, ela foi explorada por políticos, por pessoas mercenárias, por empresários também, que fizeram a extorsão da Petrobras. Acabou com a Petrobras, ela chegou à cotação na Bolsa de Valores em torno de R$ 5,00, 3,3 dólares na época, foi caindo cada vez mais. E agora está tendo que recuperar o tempo perdido para poder dar jus aos seus sócios, eu sou um deles, inclusive, porque você acaba tendo ações da Petrobras, você acaba sendo um dos sócios da Petrobras. E com isso... Majoritário? Não, é um pouquinho, bem pequenininho. Mas quase todos nós somos, indireta ou indiretamente nós somos. Todos nós somos direto ou indiretamente, que o governo é, e nós fazemos parte do Estado, que pertence ao governo, que somos todos nós, como sociedade. Não tenha dúvida que nós fazemos, todo mundo do Brasil faz parte, do mais simples ao mais importante brasileiro faz parte da Petrobras, não tenha dúvida disso. Ela foi expropriada, e agora tentou recuperar. Mas recuperar com o quê? A única forma que ela tinha de recuperar é sanear, de uma certa forma, sim, mas recuperar colocando no preço dos produtos também. Além disso, mas o principal é o valor dos tributos. É abusivo. Chegou num ponto que não é mais simplesmente cobrar tributos. O Estado de São Paulo, hoje, deveria ser 18% ICMS. É o que está na lei, 18%. Sim. Mas graças a uma ideia mirabolante de um tal de Aécio Neves no início, lá como governador de Minas Gerais, que ele criou uma tal de substituição tributária, que é um cálculo muito do sem vergonha para aumentar imposto. Mas é muito... O Nelson sabe disso, que ele conhece a parte tributária melhor que ninguém aqui na Baixada, talvez. Mas entende bem, Nelson. Não vai falar que não entende, que você entende muito bem de tributo, você sabe disso. Mas é um cálculo muito do sem vergonha, que ele pega e calcula pelo preço de venda para dar o imposto. Ele faz uma tramóia ali no meio do caminho. E de 18, que já é muito alto, só do estadual, falando só do estadual, passa para quase 30, só do estadual. Aí é confisco. O grande ponto é confisco. E nós temos que lembrar que uma situação muito parecida de hoje, dessa semana, aconteceu, que é desespero dos empresários. O pessoal fala, é lockout, que os empresários estão fazendo isso. É verdade, os empresários estão por necessidade. A lockout é crime, é verdade, lockout é crime. Lockout é quando você faz uma paralisação, da empresa faz uma paralisação, isso afeta a sociedade. Então é um crime, mas é um estado de necessidade, ou seja, é excludente de licitude, porque é estado de necessidade. Senão as empresas fecham e vão mandar embora muita gente. Vê esses autônomos que estão aí,
conheço muitos motoristas autônomos e você vai notar que eles estão desesperados, eles não conseguem mais manter a condição mínima deles, porque aumentou tudo e eles não podem aumentar o frete, porque eles não conseguem dar em frete, aí fica aquela briga que está acontecendo. Mas temos que olhar historicamente, sabe? A gente tem que olhar um pouco para a história do Brasil para entender como é que acontecem essas coisas. Em 1700, no ano de 1700, houve um fato muito importante no Brasil, que foi chamado de a derrama. 1700, no Brasil colonial, Brasil colônia, governo de Portugal. Vejam, 1700 houve a derrama. Havia o quinto, que chamava-se quinto dos infernos, que era o quinto, que era a quantidade de impostos, 20% cobrado de impostos sobre o ouro. Era bom, hein? É. O que aconteceu? Era sobre a produção do ouro, era uma porcentagem de 20%. 20% é porcentagem sobre o ouro. A produção de ouro começou a decair, como as coisas vão se exaurindo, como vai acontecer com o petróleo, como vai acontecer com vários minerais, vai decaindo. E começou a decair também a arrecadação da coroa portuguesa. A coroa portuguesa simplesmente falou o seguinte, olha, eu quero os 20%, mas não do valor que vocês estão extraindo de ouro, pelo aquele anterior lá. É o que eu estou falando agora com o combustível, a mesma coisa. Pelo valor anterior que está lá. Eu quero o valor maior. Não é 20% do que está atual. Eu quero 20% do grande. E aí houve realmente, a população ficou revoltada, porque não tinha como pagar os tributos. É o que está acontecendo agora. Veja, se custasse R$1 o diesel, só para ter uma ideia do diesel, custando R$1, para ficar fácil a conta, só de imposto estadual, só de ICMS, 30% é 30 centavos. Se ele passa por mercado internacional, por causa do dólar, por causa do petróleo, que aumentou realmente, para R$2, ele passa a ser 60 centavos. Ou seja, dobrou o tributo sem motivo. Ele dobrou o tributo, porque é porcentagem. Ao contrário da CID, por exemplo, esse tributo tinha que ser fixo. Olha, eu vou cobrar 30 centavos por litro. E não pelo valor do litro. Para ser uma coisa um pouco mais razoável. Porque a CID, por exemplo, é um valor fixo do diesel, ou da gasolina, ou do álcool, do combustível. Então você consegue regular, que a CID é um imposto para regulação. Quando tiver mais caro, mais barato, ele vai regulando para você ter uma questão de consumo. O CID é um dos poucos impostos que não precisa passar pelo Congresso. Ou pela Câmara, se for estadual, se fosse estadual. É um imposto que você pode regular, o Executivo regula. É um imposto regulador. É um dos poucos impostos reguladores. Só que o governo é muito assanhado, é muito faminto, é muito desesperado. E está estrangulando a economia por altos impostos. O que ele tem que fazer? Reduzir a burocracia, reduzir os gastos do governo, que são altíssimos. O que você imagina? Você não imagina como é Brasília. É algo assustador. Não só Brasília, em todos os entes, município, estado, Brasília, mas Brasília é assustador. A mata, que é a mordomia que é, em todos os pontos, no judiciário, no executivo, no legislativo, é algo assustador. Eles têm que reduzir muito isso. O tamanho do estado tem que reduzir. Tem que reduzir Petrobras, gente. O petróleo não é nosso, o petróleo é deles. Deles que mandam, eles que desviaram o dinheiro. Tem que privatizar, e infelizmente é a única forma, privatizar e deixar empresas importarem gasolina, importarem petróleo. Hoje as empresas podem extrair petróleo, desde 99 podem inclusive refinar, nenhuma empresa quer refinar porque a Petrobras tem uma forma ali, ele não consegue regular, mas deixa importar petróleo, deixa importar gasolina, que é a única forma. Você lembra que o carro, antes dos anos 90, vamos falar até do Collor, que criou essa possibilidade, só fez besteira, mas algumas coisas fez, aliás, fez positivo entre aspas, que ele devia ter feito gradual, mas fez de uma hora para outra, mas tudo bem. O carro, o preço aumentava, ficava sem carro e tinha ágio no carro. Quem é dos anos 80 vai lembrar que se pagava ágio pelo carro. Havia uma restrição qualquer, se pagava ágio, como está acontecendo agora com a gasolina. Ele permitiu importação de carro. Acabou com a indústria nacional? Não acabou. A tela cresceu. Mas nós temos que ter um livre comércio, tem que deixar importar, pega a Chevron, a Shell, a Texaco, sei lá, qualquer empresa dessas, deixa importar gasolina, deixa importar diesel e acabou com o Estado. Esse negócio de estatal não funciona. Nós temos 140 estatais, desculpa até me alongar, Nelson, mas nós temos 140 estatais, só do governo federal, e tem uma estatal, por exemplo, só para dar um exemplo do que acontece com a estatal, que você tem uma que consome 69 milhões por ano. Ela é criada pela Dilma para o trem-bala. Não há projeto, não há nada. É consome por consumir, que tem o presidente, tem o diretor, tem a moça... Dá emprego para os amigos. Exatamente, mas consome 69 milhões por ano para uma empresa de trem-bala, que nem existe.
Nem projeto, nem nada. É uma maquete? Olha, tá que nem a nossa maquete aqui, que também custou 59 milhões do túnel Santos-Guarujá. Que é para não existir, não faz foi nada. 4 milhões a maquete? 59, o total gastaram até hoje, na maquete pode ter sido. Sim. Mas no projeto, em tudo que fizeram, foi 59 milhões. Um gasto absurdo pro lixo, pro lixo. Então nós temos que mudar esse estado paquidérmico, esse estado grande, esse estado que confisca por tributos. Isso aí, que aconteceu hoje, não é só com o caminhoneiro. Isso acontece com toda a malha que necessita. Você vê que os pirueiros também fizeram a mesma coisa, o pessoal dos barcos também, porque eles usam diesel. Eles têm que fazer pescar lá o peixe deles, mas usam diesel. Chegou uma hora que não dá mais, eles não estão conseguindo mais sustentar a família deles. E nós não estamos conseguindo fazer nossa parte. O Estado tem que ser reduzido, o Estado tem que ser econômico, o Estado tem que ter princípio constitucional de economicidade. O Estado tem que economizar muito mais. Desculpe me alongar, por sinal, viu, Nelson? Bom, aqui eu coloquei aqui estado paquidérmico, Brasília, que eu já tinha petróleo, e realmente, Nelson, é uma questão que a gente vê tudo, né, Nelson? A gente vê as pessoas falando, né, de imposto e tal, mas a gente não vê o presidente Temer, os deputados lá da base ali, ela fala, nós queremos diminuir o gasto, vamos tirar um assessor, vamos tirar não sei o quê, não, vamos continuar gastando aqui. Da onde que nós vamos tirar esse imposto daqui? Na onde que nós vamos achar outros trouxas para pagar? Outros trouxas para pagar, da onde que nós vamos tirar? Ninguém fala, pô, nós estamos gastando R$200 de luz, vamos economizar aqui, como numa casa, tem um planejamento familiar, não, quem que vai pagar esse imposto? Vamos diminuir aqui, vamos tirar de quem, né, Nelson? Um abraço, Nelson, prazer por ter aqui mais uma vez você no programa, o grande ecologista Nelson, precursor da questão do óleo na Baixada Santista e também um homem que tem de tributos. Bom, boa tarde, Filete, boa tarde, João, boa tarde, telespectador. Um abraço especial para minha mãe, a dona Dilma, que está assistindo o programa, também a sua telespectadora, Filete. Dilma Rodrigues, sempre manda um abraço para ela. A Marlene Gomes, que acompanha ela lá de casa, assistindo o programa, sempre que está aqui no estado de São Paulo, que ela vem de Minas Gerais. E o Nelson é um bom filho, está sempre com a mãe, passeando, né? Como deve ser feito. Então, parabéns para o Nelson, né? Para a filha dele também, estão sempre com a mãe dele lá no fim de semana no Gonzaga, passeando, aquela coisa toda, né? Também vou mandar um abraço necessário para o Jaime, para a Cida e para o João lá, que acompanharam aí o falecimento do nosso grande amigo Marley, que é um cão labrador que todos nós amávamos, mas infelizmente hoje ele partiu e vai deixar grande saudade em nosso coração, né? Mas, e o Filete aqui ajudou muito a dar uma continuidade de vida com qualidade. Infelizmente, ao né, labrador, teve uma doença né? do carrapato, saiu, depois entrou com um linfossarcoma, né? Ainda reagiu bem na quimioterapia, mas chegou uma hora que... Não, mas você colaborou muito para que ele mantivesse um maior tempo de vida. E é triste, né? Quando um cachorro, mesmo tendo idade, mas um cachorro desse porte, enorme, né? Que faz uma festa na casa, é sempre muito triste, né? Mas se Deus quiser, ele está lá, mais uma estrelinha no céu, que alegrou a nossa vida aqui na Terra. Vamos arrumar um outro filhote para a dona Cida para continuar mais 15 anos aí. Bom, hoje estamos aqui debruçados em cima de um fato que é essa chamada greve dos caminhoneiros, mas que, na verdade, é o resultado de um processo que começou há mais de 15 anos, né, João? Sim, não é de agora. Porque as coisas, as pessoas têm que entender que a palavra processo, né? Processo não é aquele que fica lá no fórum, que um aciona, outro responde. Também é, né? Tá? Também é. Mas são processos, são todos os andamentos que existem na vida de cada um, individualmente, na vida da sociedade, nas empresas, enfim, em tudo que se desenvolve em nossa sociedade, você pode chamar de processo, sim. Então, há mais de 15 anos atrás, nós tivemos aí a eleição do presidente Lula, né? Uma segunda eleição, depois teve a Dilma, enfim. E todo um pessoal que ao longo dos últimos 30 anos preconizou o Estado Social, né? E nós falamos aqui no início do programa do Estado Social, né? Social para quem, né, Nelson? Exato, essa é uma grande pergunta. Social para quem, né? Para os amigos, né? Para os amigos do rei. Esses caras ocupados de fogo, sindicalista, o telefone não para.
é Macaé, é Cirino, vem aqui no programa Nelsinho, o telefone fica tocando. Nem na hora do almoço deixa os caras em paz, não, né? você Pior não que consegue. médico. Depois que inventaram o chamado WhatsApp, você não consegue nem mais dormir, porque já estão te mandando WhatsApp de O madrugada. duro foi o dia que eu acordei, deixei zerado, tinha 181. É Eu falei, terrível, cara, é terrível. Nós viramos escravos da tecnologia. Mas, enfim, então esse processo iniciou lá atrás, né? Hoje nós estamos aqui sendo cobrados pelos desmandos, pela falta de competência dos últimos 15, 18 anos, né? E eu vejo pelos meios de comunicação todo mundo depositar a conta no Temer. Lógico, ele faz parte desse processo que redundou no que hoje o país está assistindo e chamando de greve dos caminhoneiros. Parece que nós acabamos descobrindo, viu, João, que o Brasil depende do caminhão. Descobrimos hoje, nesses dias, que o Brasil depende do caminhão. Que não investimos no ferroviário, no hidroviário, e que o caminhoneiro para para isso, né? Exatamente. Acho que é o cara, eles podem é o que mais para, né, Nelson? Para mesmo. Mas Ele no para mundo mesmo. inteiro, Para viu? mesmo. Ele para, se ele quiser parar, ele para. Mas no mundo inteiro, os viu, Estados Nelson? Unidos... Como tem na França, que tem uma boa rede ferroviária... Mas aí é menor, né? Não, eles param tudo, porque para levar do trem para o lugar, precisa do caminhão também. Sim. Então, precisa. o caminhoneiro tem força no mundo inteiro. Mas o ponto Mas no agora Brasil é uma força... não é uma greve, porque eles não estão reivindicando salário. 30% são autônomos, que são empresários. Sim, e os claro. outros 70% são empresários, que estão quebrados. Sim. Se eles não fizerem alguma coisa, se aguentar esse preço, que é o principal ponto deles no pagamento deles ali é o diesel. O que encarece mais cada ponto deles é o diesel. Diesel, pedágio, que é Ô, João, caríssimo. deixa eu só perguntar uma dúvida para você. Os governos são tão sedentos de impostos que um dia eu recebi um fiscal da prefeitura muito educado na minha clínica e tal, e ele falou, agora o seu ISS não vai ser mais por estimativa, vai ser mensal por nota. Eu falei, legal, né? Não tinha ISS, vocês colocaram por nota, só cobrava o luminoso que estava na rua, a gente recuou o luminoso, vocês cobraram 3, que agora vocês cobram placa interna e tal. Agora deixa eu explicar para vocês, você pode me aguardar um minutinho? Pode, tá bom, tal. Toma um café aqui e tal. Aí eu falei, esse aqui é o ISS que eu já paguei à vista integral, por estimativa, como é que eu faço agora? Não, porque se você quer que eu pague depois de junho, ele pela nota, tudo bem, mas esse aqui que eu já paguei integral, como é? Não era mais fácil vocês darem aviso e começarem em 2019? Porque vocês já me fizeram que eu já paguei integral. Mas você tem que entender. Não, eu tenho que entender, mas concorda que é uma bitributação? Tem que entender, né? Que é uma bitributação aqui, porque vocês já mandaram o carnê. Claro. E teve alguns bobocas, como eu, que pagaram integral para ajudar a prefeitura e tal. Porque se você precisar de dinheiro no banco, ele dá mais 4%. Mas aí fica aqueles carnê pipocando o mês todo, você fala, então eu já paguei o ISS por estimativa aqui integral. Como é que eu faço agora? Você entendeu? Porque juro, então, não sei. Quer dizer, deveriam devolver a metade que eu já paguei. Não é nem cobrar, tem um prazo para você fazer mudar a coisa. Não, mas dá para mudar, mas, por exemplo, e aquilo que você já pagou? Aí é só para encarecer o negócio. Esse é o problema. É o que aconteceu em 1700 com a derrama que acabou na Inconfidência Mineira. Quer dizer, eu fico inventando mais imposto. Fico inventando mais imposto. Claro, né? e aumentar o que tem. Se é 18%, por que é 30%? Não, se você já pagou antecipado dentro daquela regra, não poderia Claro que não. ser imputada uma nova regra que sobretaxasse aquilo que O você fiscal não tem culpa nenhuma, eu estou conversando com ele. Eu falei para ele assim, sei. eu falei, como é que faz? Aí eu liguei para o contador e falei, não, nós vamos resolver. Acho que esse ano você não vai ter que pagar porque você já pagou integral, mas eu vou ver na prefeitura como é que faz. Mas não é uma crítica à prefeitura de Santos, Cubatão, São Vicente, é uma crítica ao sistema, onde o político está vendo que está tendo desemprego e tal, e está querendo cobrar mais imposto. Não, mas não é isso. Esse é um problema pontual, importante, aquilo que o João estava colocando importante, e anteriormente, aonde eu ia chegar, João, é assim, não é a greve em si, a chamada greve em si. O problema é sistêmico. Claro. Tá? Então você tem que ir lá atrás para poder entender o que está acontecendo hoje. Tá? Então quando você tem um país em que você tem um congresso, em que a maioria legisla em causa própria ou de interesses, porque é assim, as pessoas dizem o quê? E isso o eleitor precisa saber. Olha, não existe PT, PSDB, PR, PMDB, não, nada disso. Existe o Partido das Empreiteiras, o Partido dos Empresários, o Partido... Então, quando esses grandes interesses se sobrepõem à sociedade, aos partidos, o partido vira apenas um veículo, tá certo? Mas não é o partido e a sua ideologia, o seu programa de governo
que faz valer essas intenções. Mesmo porque não tem tanta ideologia, né? Não, assim, mas em tese. É claro. Tá? Em tese. Que faz valer a intenção do eleitor. Porque quando você tem dono, né, Nelson? O partido tem dono, uma coisa absurda. Exatamente. E hoje, o que acontece? Se alguém for sair candidato, se não for amigo lá do presidente da executiva nacional não sai. Do partido, não vai ter verba, né, do fundo, né, para poder bancar a candidatura dele. Então, hoje, você está alijado do processo eleitoral aquele cidadão que tem vontade de servir a comunidade, mas que depende de uma decisão a nível nacional, de uma executiva nacional do partido. Do dono do partido. Uma coisa que eu achei legal, você falou do Aécio, né? Os amigos do meu filho, quando o cara faz uma coisa que é uma inverdade, o cara fala assim, hoje eu vou no show, vou levar 2 namoradas, brincando, quando ele fala assim, olha o Aécio 45. Então qualquer coisa por exemplo, a pessoa fala assim, poxa, eu vi um elefante na praia. Aí uma coisa que a pessoa não acredita, eles falam, ó, o S45. Então, entre a molecada deles, o S45 virou o cara que é fanfarrão, mentiroso e tal. Então, você fala uma besteirinha lá, eu acho que eu vou fazer não sei o quê. Se eles acharem que é mentira, ou você está fazendo uma coisa irreal, fala assim, é legal o Aécio 45. O Aécio, ele conseguiu perder, inclusive a presidência da República, não sei se ainda bem ou não, porque vai sair para deputado, hein? Vai sair para os mineiros que não votam, né? Não votam. Olha, acho que algumas pessoas... Ele perdeu em Minas para candidato a presidente. Mas teve muito voto lá, né? Teve muito voto para uma exclusão. Se ele não tivesse escândalo para senador, ele ganhava de novo. Ganhava. Veja, essas pessoas que estão, não é só Aécio, não é só Dilma, não é só Lula, não é só... É tudo quanto é partido que está ali, mamando nas tetas do governo. Não vou falar assim, mas é o que acontece. A gente tem que falar certas coisas bem claras. A Dilma não ganhou nada. Se fosse você ou eu, Nelson ganhava. Quem ganhava era o Lula, né? A Dilma não ganhou nada. Sim, mas de qualquer forma, ela fez uma confusão tremenda. O Lula, se pudesse ser presidente, se ele puder, ele vai ter mais votos talvez que o Alckmin em São Paulo. Sem dúvida. Então não é o Aécio que perdeu para a Dilma. A Dilma não ganhava de ninguém. A Dilma ganhava de quem? Quem ganhou foi o Lula. A questão não é essa questão política. Lula, né? A gente fica discutindo aqui na base entre um e outro, se é assim, se é PT, se é PSDB, se é, sei lá, o do B, o quê. Não importa. Entre eles se acertam. O Temer era da Dilma, ele foi eleito junto com a Dilma e sempre teve junto. Sim. Aí eles fizeram a dissidência, ele falou, olha a oportunidade de eu virar presidente. E botou ela de escanteio da mesma forma, porque ela fez sua burrada. O Temer traiu a Dilma, então? Não é que ele traiu a Dilma, todos ali se traem também. Eles se unem quando se interessa e brigam quando se interessa. Quando ele volta de novo. Quando ele viu o cavalo passar selado, né? Exatamente. Falou, pegar por aqui que eu vou aproveitar essa... O que ele imaginava é que ele falasse, bom, vou ficar 2 anos. A ideia dele era essa. Vou fazer um trabalho mais decente que essa maluca fez aqui. Só que o que ele não imaginava fosse que o dono da JBS lá, o Wesley Batista, vai falar Wesley lá do Safadão, imagina. Coitado, Safadão não tem nada de Safadão perto do outro. Mas veja, que fosse gravar ele lá, e dali pra frente o governo dele afundou, aí outra mala de dinheiro do outro, aí o Gedel lá com dinheiro lá também no apartamento, e aí a corridinha lá com a mala de 500 mil daqui. Ele pensou que ia ser eleito, né, João? Ele pensou que fazer um trabalho... É assim, não é muito difícil trabalhar no governo federal, não, tá? O difícil é fazer com honestidade, com competência. Mas a coisa funciona com uma lógica simples. Não é tão complexo assim. Tanto é que esses ignorantes, entre aspas, fazem certas coisas. Conseguem fazer. O que tem que favorecer no Brasil? Acabar com privilégio. Ponto muito simples. Diminuir brutalmente privilégio. Todos somos iguais perante a lei. Privilégio, não. E meritocracia, é por mérito que você cresce. Se você colocar esses 2 pontos, você consegue desenvolver o país muito mais. São 2 pontos base, mas são 2 pontos importantíssimos. Acabar com o privilégio, não tem porque certas categorias, certas pessoas, ministros do STF, juízes, desembargadores, presidente, governador, prefeito, seja o que for, deputado, senador, ter privilégio. O cara tem que ser um trabalhador como outro qualquer, eleito naquela época por motivo relevante, por ter competência, por ter qualidade. E não simplesmente por ter padrinhos. O Nelson colocou perfeitamente. Hoje você tem uma quantidade enorme de sindicatos, 17 mil e poucos sindicatos, que não é possível você imaginar 17 mil e poucas categorias profissionais, não dá nem para você imaginar. Você tem uma quantidade enorme de partidos, com donos também,
Sindicato tem dono, a maioria, os sérios não, mas a maioria tem. Os partidos têm dono, não estão todos, mas a maioria tem. Eu acho engraçado, João, porque você sabe que eu pertenço a um sindicato da minha categoria. Eu acho muito interessante quando eu vou em determinadas reuniões e outros setores sindicais ficam espantados como é que o meu sindicato nunca recebeu, desde o nascedouro até os dias de hoje, o imposto sindical. Como é que vocês conseguem sobreviver? Com serviços. Eu falei, simplesmente tendo um departamento jurídico eficiente, claro, tá? Transformando aquilo que o trabalhador paga no holerite em serviços para ele próprio. Sim. Né? É isso que tem que ser feito. Você não tem que viver do imposto sindical nababescamente, ou alguns acharem que sindicato também é modo de vida, né? Então. Não pode Você não depende de sindicato, Nelson. Claro que não. Você não vive do sindicato. Não, claro que não. Entendeu? Esse que é o grande ponto. Bom, lembrando que hoje às 18 horas, estou recebendo um comunicado aqui do Ariovaldo, às 18 horas vai ser inaugurado, convidou o Nelsinho, o João, vai ser inaugurado a ala de diagnóstico de imagens na Santa Casa, Ariovaldo, João Domingos Neto, Augusto Capô de Casa, meu amigo Augusto Santos Pinto, Rafael Vita, todos convidando, né, Écio Lescrec, vice-presidente do Conselho, todos convidando aqui para a inauguração às 18 horas. Eu vou estar trabalhando, mas desejo sucesso aí nessa inauguração desse setor muito importante na Santa Casa. A Santa Casa que já reformou o sexto, aí está descendo o quinto e tal, bacana. Quem sabe a gente vai ter uma Santa Casa renovada e um hospital aí de primeira grandeza no futuro aqui. Nós vamos a um breve intervalo, né? Lembrando que nós estamos recebendo participações apenas por telefone hoje, por 1321 38 4677. Se você quer passar mensagem para o Nelson Rodrigues, nosso ecologista aqui do Ação e Reação, ou para o empresário, advogado João Vilela, 21 38 4677. É muito rápido, continue com a gente. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Eu não possa mais sonhar. Preciso ser, mas eu continuar sorrindo. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's,
filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação nessa sexta-feira, dia 25 de maio de 2018. Hoje com o empresário e advogado João Vilela, com o ecologista e protetor do meio ambiente, nosso querido Nelson Rodrigues, que faz tempo que o Nelson não vem aqui. Os sindicalistas abandonam a gente. Um abraço para o Macaé, para o Cirilo, né? Hoje dia da indústria e dia da adoção, né? Aqui tem a Renata perguntando sobre a situação dos moradores de rua, né? Ela queria saber a opinião de vocês sobre a questão no frio. Eu sempre falo que a sociedade, Nelson, está trabalhando de uma maneira talvez equivocada, ou talvez cada um indo para um sentido, né? Porque as prefeituras falam para as prefeituras das cidades mais desenvolvidas, né, que os abrigos são bons, que temos que, de uma certa maneira, empurrar as pessoas de uma maneira digna para os abrigos. Mas você vê que na terça-feira, no Canal 5, tem umas meninas bacanas, uns rapazes bem arrumados, carros bonitos, dando prato de sopa. Hoje, quem for no mercado municipal, mesmo com frio, estará lá o Dr. Écio Lescrec com a sua equipe, advogado Écio, que após a serenidade na Santa Casa, vai lá, ele e o Kleber Léo, levar 45 lanches. Eu sempre falo que só chegam 40, né? Que o Kleber Léo come 5 no caminho, né? E antigamente eram 30, 40, agora já tem 60 pessoas. E às vezes eles são xingados porque não tem lanche para todo mundo e tal, no assistencialismo. Então, a pessoa que estuda o serviço social, né, suas amigas aí do serviço social, elas dizem que não é para a gente abastecer a pessoa na rua. Sim. Para empurrar a pessoa para o abrigo. Mas Santos, terra da caridade, fraternidade, chuveirinho na praia e tal, as pessoas às vezes dão esmola para aquela criança que está no ponto com malabares e tal. E de repente, quando fica mais velhinho tal, as pessoas fecham o vidro, até numa atitude meio repugnante e tal. Tem medo de ser assaltadas e tal. Então a prefeitura fala uma coisa, nós estamos fazendo outra, certo? E o que você acha dessa questão do morador de rua? Será que não tínhamos que fazer, como eu dei uma ideia outro dia, mas deve ser ideia de muitos, juntar, por exemplo, a prefeitura, as diversas secretarias, os comerciantes, sociedade civil, OAB, maçonaria, Rotary, Lions, enfim, né? Para que a gente, em conjunto, pudesse ditar uma política. Porque se você vai hoje para Poços de Caldas, amigo Nelson, está lá, não dê esmola para morador de rua, não, tal, indica um abrigo e tal. Então eles têm uma política para que as pessoas não fiquem na rua, né? E aqui, muitas pessoas têm pena, e é lógico, o ser humano na rua, passando frio e tal. Outro dia eu estava numa marquise, só para terminar, estava chovendo, de branco, e tinha um morador de rua comendo, e ele falou, pô, você está com fome, quer comer comigo? Aí eu falei assim, não, muito obrigado, tal. Quer dizer, então, tem muitas pessoas boas na rua, que às vezes perderam emprego, que às vezes, por exemplo, tiveram problemas conjugais, o cara é apaixonado pela mulher e a mulher largou. Não, tem. Se você conversar, tem. E 87 deles também são viciados em drogas lícitas ou ilícitas. Também é duro ficar nesse frio sem tomar uma pinguinha, né? É que a gente não está lá, mas se tu estivesse lá também era complicado. Então, como é que você vê essa questão do morador de rua, que hoje tem aumentado muito? Olha, o que eu tenho conhecimento é que a Secretaria de Ação Social tem funcionários públicos
formados, qualificados para desenvolver esse trabalho, eu não tenho dúvida disso. Tá? Agora, eu acho que, além da política que já existe, e que uma parte dessa política você já colocou, que é aquela orientação de não dar dinheiro nas ruas, que é uma orientação política da prefeitura na condução da ação social na cidade, né? Eu acho correto, até porque eu me deparei muitas vezes com alguém pedindo dinheiro e eu oferecendo alimento e a pessoa rejeitando o alimento e queria o dinheiro, né? Então, como a situação é muito diversificada, acho que cada morador de rua tem uma história própria, quer seja de droga, quer seja de problemas familiares, quer seja daquele que realmente gosta de morar na rua porque não gosta de regras, né? Enfim, é um universo de situações diferentes. Agora, eu vou dizer para você, Filete, eu gostei muito dessa ideia que você colocou, que por mais óbvia que pareça, ela não é desenvolvida, tá? O que eu estou falando? Se nós temos uma cidade como Santos e outras tantas por aí, o que seria correto fazer? Que os setores organizados da sociedade, como você bem colocou, se mobilizassem para ajudar a resolver o problema. Porque não basta as pessoas ficarem reclamando, não basta outras ficarem dando lá o prato de sopa. Lógico, uma questão pontual, a pessoa ali está com um problema, o estômago está doendo, um frio enorme, você tem que resolver um problema pontual. Mas o problema, desculpe, mas o problema pontual não é a solução do problema. Então, o que você tem que fazer? Os setores organizados da sociedade têm que contribuir, não é só a prefeitura. A prefeitura já tem esse papel, deixa ela resolver. Não é bem assim. Se nós pagamos impostos, e hoje um dos temas do programa é impostos, a gente sempre volta nessa questão, a gente tem que fazer valer aquilo que a gente paga. Então a gente tem direito de cobrar, mas cobrar não só a prefeitura. Nós como cidadãos, a nossa ação social, as outras entidades que nós participamos na sociedade, a gente tem que fazer com que essas entidades participem. Então, qual é o sentido disso? Vamos discutir a cidade em cada organização que nós pertencemos. E cada uma dessas organizações ter uma ação objetiva na sociedade. Pode ser essa que você colocou em poder, dizem assim, se você não quer resolver um problema, você monta uma comissão, você monta um grupo de pessoas para discutir um problema. Existe essa, não é sempre assim, existe essa questão. Mas, por outro lado, se as pessoas tiverem boa vontade de entenderem que a cidade em que elas residem é a sua casa e não apenas o condomínio que ela mora, né, é a sua residência, mas a cidade é a sua casa, então nós precisamos cuidar da cidade assim como a gente cuida da nossa casa. E uma das maneiras de cuidar da cidade é se organizando dentro das entidades em que cada um participa e dando a nossa cota de contribuição. Então vamos analisar cada caso com o apoio da ação social da prefeitura, que já tem um diagnóstico coletivo do pessoal da rua, e vamos tentar resolver caso a caso. E não deixar essas pessoas jogadas na rua, trazendo uma má imagem de Santos para todos os turistas que vêm à nossa cidade, tentando fazer um trabalho social que por muitas vezes não se consegue, porque a Guarda Municipal ela não consegue pegar os moradores de rua de forma ostensiva, de forma obrigatória, não porque dá também, existe uma legislação, tá certo? Então, precisa de um esforço coletivo para resolver esse problema. Eu acho que essa ideia é uma ideia que, volto a dizer, parece óbvia, mas é de muito difícil de você concretizar. E está na hora das entidades pararem de discutir muito, tá? Se reunirem para fazer mais. Pega o diagnóstico, analisa caso a caso, vê de onde veio essa pessoa, o que se pode fazer objetivamente para solucionar o problema dela e tentar tirar as pessoas da rua, dando um encaminhamento, ou dentro da cidade, ou encaminhando para a cidade de origem, enfim, dando uma solução social para cada morador. Veja bem, João, nós temos um curso lá de auxiliar de enfermagem, né? Eu dei 8 bolsas, 2 para a vovó, e não sou melhor que ninguém, 2 para 2 meninas da vovó Benedita, né? 2 para 2 da Polícia Militar, 1 para a Guarda Municipal de Santos, 1 para a Guarda Municipal de São Vicente, e 2 para 2 meninas que tinham, de São Vicente que têm vulnerabilidade social, tiveram problemas com a família e tal. 8 bolsas. Qual o problema de dar mais uma, você entendeu? Para o morador de rua, se ele estivesse num abrigo. Aí, de repente,
o Nelson no sindicato desenvolve um curso lá. Qual o problema de dar? Qual o problema do CDL, quando tiver uma palestra, tal, desenvolver um trabalho também com moradores de rua readaptados? Então, acho que tem muita gente para contribuir. Qual o problema de um clube de servir? Falar, puxa, nós vamos ter natação aqui, nós vamos abrir 2 vagas para moradores, lógico, reabilitados, tudo, para morador de rua. Então, pô, eu acho que teriam academias, teriam clínicas, teriam pessoas, Rotary, Lions, maçonaria, interessados em fazer parte desse grande trabalho, né? Mas o que a gente vê hoje, um dá comida, o outro fala para não dar, um dá esmola, quando o cara... Então, eu acho que nós estamos totalmente na contramão. Nós não temos uma conscientização e um programa coletivo, um planejamento para realmente resolver isso. Direcionamento. Veja, problemas complexos, como a segurança, como moradores de rua, como todos os problemas que são complexos, não tem soluções simples. Ninguém vai achar, olha, se pegar todo mundo e colocar num abrigo, olha, isso não é simples. No mundo inteiro você vai encontrar moradores de rua, mais ou menos. O que nós temos que ter são 2 coisas muito importantes. Primeiro, prevenção, evitar que o cara chegue na rua. Quem está lá? São vários... O Nelson colocou perfeitamente, cada um está lá por um problema. Alguns estão lá por problema mental, são doentes, que precisam de tratamento. E aí a questão é de saúde. Tem pessoas que estão lá por causa de drogas, por causa de vícios, também é problema de saúde. Eles precisam ser tratados. Eles perderam a consciência, o discernimento, eles estão ali por causa da droga. E a droga é violento. A gente sabe, todo mundo praticamente tem um caso de droga na família. Ou todo mundo, ou quase todo mundo. Mas eu acredito que todo mundo tem um problema de alguém com um problema de droga na família. E as pessoas sabem, da classe média ou da classe alta, a dificuldade que é tratar essa pessoa com todas as condições possíveis. Aliás, muitos que estão na rua ali são pessoas que estão ali, a grande maioria, estão com problema de dependência química. Esse é um problema. O problema mental é o outro problema. E tem as pessoas que estão ali também por desespero econômico, porque perderam tudo, estão na rua. Eles querem trabalhar, mas eles não têm mais o endereço, eles não têm uma condição, não têm como tomar um banho. Eles estão ali querendo trabalhar. Talvez seja até minoria, mas tem essas pessoas. E tem também os bandidos que estão na rua, que aí é um caso de polícia. Tem tudo ali na rua. Não adianta falar, tem pessoas que estão com problema de droga, tem pessoas que estão com problema mental, tem pessoas que estão com problema de saúde por outros motivos, doenças que realmente estão ali, tem pessoas que estão ali por vadiagem, que já é um problema de polícia, que estão explorando, às vezes estão extorquindo, e extorquem mesmo, com crianças, extorquindo com crianças, fazendo malabares, utilizando crianças, alugam crianças, inclusive, colocam um cachorrinho do lado para a pessoa ter mais solidariedade, que a criança é crime, é complicado, o cachorrinho não, mas chega de carro. Às vezes no Gonzaga é muito claro, tem um rapaz lá, que ele chega num Corsa preto, 4 portas, até conheço o cara, ele chega lá, se troca lá, às vezes todo mundo, sabe até a reportagem do jornal. O cachorrinho? O cachorrinho coloca lá e fica pedindo o dinheirinho dele aí com aquela cara de cachorrinho que cai da mudança, falando em cara de cachorrinho. Esse é profissional. Esse é profissional, isso aí é contravenção penal. Aí o cara não dá dinheiro, dá ração, ele vai no pet shop isso ali, é caso de polícia. Vende a ração pela metade do preço, rebobina a ração. Claro. Agora vai ter o cara que tá aqui doente, que tá ali naquela situação. Tem o cara que tá com problema econômico realmente, que perdeu tudo. Sim. Tem tudo quanto é tipo. É o que o Nelson colocou. Cada caso é um caso, nós temos que saber separar cada caso de um caso. Existe o cara que tá ali precisando, precisa daquele amparo do poder público, só que ele tem a família, ele não vai ele quer manter com a esposa dele, com o filho dele, não quer separar a família, ele acaba não indo para um abrigo que separa o homem da mulher, aí separa do cachorro, apesar que agora parece que a prefeitura permite que o cachorro também esteja num lugar lá próprio para isso, mas ele quer ficar ao lado do cachorro. É um problema complexo, mas é solucionável. Mas o principal da questão do morador de rua é ter um projeto único para que as pessoas possam ajudar. Isso que faz, chama-se governo para fazer isso. Eles são eleitos para poder coordenar, mesmo que o resto das pessoas ajudem, elas saibam como ajudar. Porque as pessoas não têm capacidade, muitas vezes, técnica, é uma questão técnica, sim, de como ajudar. Seria um trabalho se coletivo. Se eu dou dinheiro, às vezes, para a pessoa que está ali na rua pedindo dinheiro, eu falo, coitadinho, nesse frio, ele quer R$10, quer R$5, quer R$1, quer uma moedinha, eu dou para ele por uma solidariedade, ele sai dali, compra droga, crack, eu estou prejudicando essa pessoa. Eu estou prejudicando essa pessoa. Olha, você me permite? Claro. Eu vou contar um caso que eu praticamente não conversei isso com ninguém. Tinha um casal ali no Canal 3 que sempre quando eu parava o carro ele vinha pedir um dinheiro para ajudar. Teve um dia que eu parei o carro e fui conversar com ele, vi que era um casal, jovens, tá? Jovens, casal, namorados, desestruturados, não eram daqui. A maioria não é. A maioria não é. Eu compreendi a situação deles, dei algumas informações
eu não quero me alongar muito nessa questão. Ajudei eles algumas vezes e um dia eu estava no centro da cidade, o cara me viu de longe, eu vi que ele vinha na minha direção, fez sinal, eu achei, bom, ele vai me pedir mais um dinheiro, né? E aí, o que aconteceu? Algumas vezes ele me pediu dinheiro para alimento, etc e tal. Uma vez ele veio até a mim e pediu dinheiro porque ele precisava tirar os documentos, tá? Eu fui lá, dei o dinheiro para ele na confiança de que ele ia tirar os documentos, porque eu acreditei nele, né? Passado algum tempo, ali na General Câmara, eu passando com o senador Feijó, ele me fez sinal, eu falei, bom, ele vai me pedir mais alguma coisa. Não. Ele abriu a sacolinha dele e mostrou todos os documentos que ele tinha tirado com aquele dinheiro que eu dei para ele. E aí ele disse, olha, consegui um emprego. Você vê, esse é o caso. Conseguiu um emprego. Aquilo, para mim, foi a minha recompensa. Claro. Já tirou um da rua. Claro. Porque eu acreditei nele, ele acreditou em mim, houve uma reciprocidade. Sim. E ele fez questão de me achar na rua. Retribuir a coisa. Retribuir, né? Agradecer os documentos que ele tirou. Mas você sabe... E dizendo, olha, já conseguiu emprego. Mostrou a carteira. Eu conheci uma vez, aliás, numa palestra na Unimes, se não me engano foi na Unimes, veio um rapaz chamado, chama-se Davi. E ele foi morador de rua. A mulher dele teve o filho na rua. Ele e a mulher na rua. Eles moravam na favela da Rosinha, no Rio de Janeiro. Hoje, ele é um dos maiores empresários do ramo de doces no Rio de Janeiro. Olha. Ele é empresário, tem carro importado, mora no condomínio, ele está muito bem. Não é que ele está... E ele dá palestras no Brasil inteiro, chama-se David, alguns chamam de David ou Davi, sobre isso. Ele morou na rua, ele conseguiu se levantar, se reerguer, numa situação dramática. A mulher dele tem problema no parto, tem problema com o filho. Existem muitos casos. Sem dúvida. Sim. Mas, infelizmente, acho que essa é a exceção. É a exceção. Esse caso seu, por exemplo, o grande problema que eu vejo hoje, a maior massa, são as pessoas que têm problema com droga, sim, com álcool, listas ou ilícitas, não estou falando só da droga ilícita, mas tem problemas com droga. Talvez, se eu morasse na rua, talvez eu também usasse droga ou álcool, sim, porque a situação é realmente calamitosa. E problemas também que as pessoas têm com problemas mentais. Infelizmente, sim, muitos estão ali que não têm condições de ter um trabalho realmente normal, por problemas mentais. Então tem que ter tratamento para essas pessoas. E essa questão de tratamento é que talvez seja difícil a gente enxergar. E essa consciência que você colocou, cada caso é um caso, e tem que ter alguém, uma entidade que seja o poder público, para coordenar todas as entidades que precisam fazer o trabalho certo. Porque se cada um fizer de uma forma que o Filete colocou, não vai funcionar. Por exemplo, vai virar um caos. Terça-feira tem o prato de sopa no grau 5. Pô, você vê meninas bonitas, rapazes bem afeiçoados, carros bacanas. Muito grande. Coração muito grande. Podiam estar no cinema, podiam estar na coisa. Nós não podemos ter só o coração grande, nós temos que ter o cérebro grande também. Sim. As duas coisas. Não, eles devem ter até uma ação inteligente, mas é que a sociedade... Eu falo no cérebro em termos de coordenação, não é só inteligência, são inteligentíssimos, não é isso. É uma coordenação. O cérebro que eu digo na coordenação. O poder público tem que coordenar isso. O poder público é obrigado a coordenar isso. Ele é obrigado a coordenar isso. Porque nós temos que acabar com a miséria no Brasil e nós temos que reduzir esses índices que são alarmantes. O que tem de pessoas morando na rua, eu conheci já pessoas, eu tenho amigos que moraram na rua, que moraram no mato, não foi nem na rua, é pior que na rua, não é no campo, é no mato. Tiveram dificuldades muito grandes e conseguiram sair. Mas é uma exceção. Nós temos que ter caminhos para essas pessoas não pereçam na rua, mas de preferência, não entrem na rua. Sim. E aí é toda uma política educacional em relação a drogas, é toda uma política em escolas, inclusive, da criança não poder abandonar a escola, uma política familiar, que a escola integre a família, sim, que a gente está esquecendo que a escola é o principal núcleo, inclusive para a integração da família. A função dos professores são tão desprestigiados no Brasil, são tão mal pagos no Brasil. Eu fui professor, eu sei o que é ser professor, fui muitos anos professor da rede pública, rede estadual. E eu sei a dificuldade que é você receber o salário, que era muito pequeno realmente, e um trabalho muito grande de vários professores ali, que é quase um sacerdócio de vários deles. Sim. Alguns não, alguns deixam de lado realmente. Mas tem mais gente boa que ruim. Muito mais gente boa do que ruim, sem dúvida nenhuma. Mas a escola nós abandonamos, o poder público abandonou a importância da escola pública, principalmente. Que é o segundo lar, né? É o primeiro lar, às vezes, Nelson. Quando você pensa até na comida, aquela criança que eles não têm comida em casa, a escola oferecendo uma refeição adequada, e não simplesmente da bolacha, como fizeram aqui em Santos, bolacha ou bolo industrial, não tem menor condição. Prefeito preso aqui por prefeito suspeita de reflexo da situação econômica do país, porque eu me lembro muito bem, quando eu era garoto, talvez nós três aqui,
quem pagava o meu uniforme escolar era meu pai e minha mãe. Sim. Quem comprava quando não tinha o condições, alimento... a APM ajudava a comprar. Lembra que quando a criança não tinha condições, a APM ajudava a comprar. O lanche era meu pai e minha mãe que compravam e eu levava. Então, aí com o tempo a coisa foi deteriorando e aí as pessoas passaram a ter necessidade daquilo que a prefeitura dos municípios oferece. Eu vejo assim, né? que se então, a escola isso tiver... significa o seguinte, que a situação econômica das famílias no país, ao longo do tempo... Foram degradando. Claro, tá certo? Que você diminuiu a condição econômica de você bancar Nelson, seu próprio filho. Mas o país que a gente paga uma fortuna de impostos também não pode cada melhorar, vez mais. né? Mas pode ter certeza que esses políticos grandes não colocam seus filhos em escola municipal ou estadual. Deveria ser obrigado. Sim. Deveria ser obrigado eles frequentarem o hospital. Precisou do hospital? Quero ser governador. Tudo bem, senhor governador. Quero ser presidente. Tudo bem. Senhor presidente, o senhor vai para o SUS. É tão bom que o senhor confia tanto. O senhor não vai no Einstein nem no Sírio, pegar os melhores médicos, chegar de helicóptero lá no Sírio, no Einstein, e ser tratado já esperando ali na porta, com toda aquela tranquilidade. Não. Se você tem essa condição, você tem que fazer dessa forma. E pensa numa coisa, aí você ia ver como reduzir a quantidade de pessoas que se interessam pelo poder público. Porque eles estão ali para tirar dinheiro da população, infelizmente. Não são todos, é claro, mas a grande maioria, né? Mas a gente tá e a falando escola, do perfil, eu estudei em né? escola municipal na periferia de São Vicente. E eu vi a dificuldade dos professores, da diretora, que era a dona Nadir, eu lembro até hoje, imagina, o primário. Lembro muito bem. Eu lembro o nome da minha primeira professora. Também lembro. Então, quer dizer, a gente tem esse dever com os professores. Vamos lá, né? Tem as participações? O Jaime, um abraço para meu primo Nelson, parabenizo os convidados. Deveriam aproveitar a greve e fazer um protesto pelo imposto de renda, que é realmente um absurdo. Está falando no intervalo, hein, Nelson? Está falando no intervalo disso. Falamos nisso no intervalo, Deveriam também devolver todo o dinheiro que foi roubado pelos políticos, né? Sem dúvida. A Ivonete, concordo com o João. Ele falou bem, não voltaria de jeito nenhum no Aécio. Parabéns do João e Nelson. Sinto... Não só no Aécio, infelizmente. Olha, a quantidade é grande que não pode voltar, viu? Porque na hora de fazer aquilo que a gente falou também no intervalo, né, João Filete, da questão, vamos fazer a reforma tributária. Vamos, ok. Mas os atores que estão no Congresso, cada um defendendo seus interesses particulares ou corporativos, não cedem. Ainda quando é corporativo ainda está razoável, hein, Nelson? Duro é quando é particular puro, né? Mas o corporativo por muitas vezes prejudica o país. Claro, né? Claro prejudica. Porque prejudica uma determinada, auxilia uma categoria, um segmento, mas prejudica o todo. Sim, né? Sim. Então tem que haver, alguém tem que ceder. Então se você não tem um governo forte, com legitimidade popular e forte, para fazer valer uma reforma tributária, você não consegue fazer. Porque esses atores impedem isso. Mas a reforma tributária é muito grande para o pacto federativo, Nelson. Porque a questão dos estados, eles impedem muitas vezes também. Sim. Porque o grande câncer que tem é essa briga estadual, cada um colocando mais imposto, confiscando cada vez mais. A palavra que nós temos que usar é confisco. Imposto não é mais o dinheiro para manter a sociedade. Deixou de ser, né? Deixou de ser. É confisco hoje em dia. E confisco nós não podemos admitir. Manda um abraço para o Brito, que é diretor do Setaporte, o Paulo Alberto Capitão, o Passarinho, Dona Ivonete, o Miguel Arcanjo Rolo, o Rutinaldo, que vê o programa todos os dias de Peruíbe, ele que está descansando em Peruíbe, a Rosana Vale, a Débora Camilo, o Vitor, o Antônio Carlos da Atmas, o Vitor Durarte, a Jacerema, todos ligados, mandando abraço para o Nelson e para o João. Um abraço para a Rosane, que ela tenha muito sucesso no seu projeto. Obrigado a todos. Nelson, prazer estar com você prazer aqui novamente. É meu, João, mas entendo Filete. que essa paralisação é uma paralisação que não foi de caminhoneiros por questão salarial. Eles estão ali necessitados de apoio nosso, inclusive, para mudar esse sistema de tributação que está abusivo, extorsivo. E ali são empresas, viu? Tanto o autônomo, que é uma empresa também, que paga um caminhão falando em caminhoneiro, um caminhão de impostos, e as empresas também estão pagando um caminhão de impostos e não estão conseguindo se manter. Bom, queria desejar um abraço, agradecer ao Nelson, ao João por terem participado do programa, desejar a você um excelente fim de semana que você merece. Vamos torcer para que tudo acabe bem, que o governo reflita, diminui o gasto público e diminui os impostos também. Um abraço, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.